Olá pessoal, a gente vai dar continuidade agora à nossa aula de estudo de mercado. A gente já viu a primeira parte, que é a contextualização do mercado, o segundo ponto, que é a análise qualitativa de mercado. Né? Aquela primeira parte foi para a gente entender qual que é o ambiente onde a gente está desenvolvendo o negócio. A segunda parte é para a gente conseguir o máximo possível de informações, né? Partindo do produto, passando para os clientes, depois para os concorrentes, depois para os fornecedores e depois por uma vasta gama de outros pontos aí que podem ajudar a gente a entender mais sobre o nosso negócio, né? Dentro daquela ideia de tentar se tornar um especialista ou grande conhecedor da área em que o empreendimento que a gente está planejando deve ser desenvolvido. A etapa seguinte, que é essa aqui que a gente está nesse momento, né, é a definição do segmento de atuação e do nicho de mercado. Essa etapa, digamos, é o ponto 3 das etapas do estudo de mercado, porque, digamos assim, o conteúdo do estudo de mercado por si só, ele é um conteúdo que sozinho ele já funciona, mas para o nosso uso aqui na disciplina, se vocês forem dar uma olhada ali nos roteiros do trabalho da disciplina, o capítulo 2, ele engloba tanto o estudo de mercado quanto a análise estratégica. E depois da análise qualitativa de mercado, a gente vem para a parte de estudo estratégico que a gente ainda vai ver, digamos, no próximo tópico de aula, né? Então, depois de fazer toda a análise estratégica, que é a situação onde os dados qualitativos, digamos, são estudados mais a fundo, a gente passa para essa etapa de definição de segmento de atuação. Então, para a gente entender o que é segmentação de mercado, primeiro a gente tem que entender o que é o marketing de massa, né? Então, o marketing de massa é quando a empresa ela tem o objetivo de atingir aí uma grande parcela do mercado, né? Quer ter ganhos de escala, quer ter uma liderança conseguindo o máximo possível de mercado e através desse ganho de escala e o grande mercado obtido, eles conseguem trabalhar com preços baixos e, em geral, trabalham através de uma liderança de custos. A gente vê a maior parte das grandes empresas atuando nessa linha. Um exemplo clássico, essas grandes fabricantes aí de refrigerante. O refrigerante ele é o mesmo vendido no Brasil do que vendido fora do Brasil, nos Estados Unidos e assim por diante. Eventualmente pode ter alguma pequena modificação na embalagem para adequar aí as normas locais, mas o produto é praticamente o mesmo. E a forma de endereçar o público também é a mesma, né? E em contraponto a isso tem a parte de segmentação de mercado. Quando a empresa ela não quer atingir todo o mercado, principalmente por ela não ter recursos para investir em capacidade produtiva, para investir em logística, para investir em publicidade e promoção. Então ela acaba achando interessante trabalhar com subdivisões do mercado. Então, a opção de trabalhar com segmentos de mercado deve ocorrer quando a gente quer verificar se existe vantagem competitiva em deixar de lado, não necessariamente deixar de lado, mas focar em parte do mercado para tentar atender esse mercado de uma maneira melhor e conseguir um espaço no mercado, né? A segmentação do mercado é uma subdivisão do mercado e essa subdivisão pode ser feita por alguns critérios. Aqui são citados os principais aí que a gente encontra na bibliografia. Então, por exemplo, a segmentação pode ser geográfica, que talvez seja a mais básica, né? Vamos trabalhar na região A, na região B, na região Sul, na região Norte, no estado de Santa Catarina ou no estado de São Paulo, né? Ou por municípios ou por micro-regiões, né? Que são subdivisões dentro dos estados. Dados demográficos, né? Os dados demográficos a gente entra naquelas questões de renda, idade e grau de escolaridade e coisas do tipo. Critérios psicográficos que são relacionados aí aos valores e os estilos dos consumidores, né? Então as pessoas aí, por exemplo, com valores de sustentabilidade, valores de por exemplo, de preservar os animais, né? Optando por vegetarianismo, coisas do tipo.
dentre estilos de vida, né? Por exemplo, pessoas que buscam ter um estilo ligado aos esportes ou um estilo ligado ao mundo dos negócios e assim por diante. Também pode ser subdividido em necessidade, digamos assim, necessidade e os benefícios que o cliente está buscando, comportamento de compra. Então, por exemplo, eu quero atender clientes que compram eventualmente determinado produto. Aqui tem um outro exemplo, né? Eu vou focar em cliente iniciante ou expert em em uma determinada modalidade. Então, por exemplo, eu vou começar, por exemplo, produzir chuteiras. Uma coisa é produzir para crianças usarem no colégio digamos que o objetivo ali é menos ter um desempenho técnico muito bom, mas que seja confortável e tenha um preço acessível, em comparação, por exemplo, de uma chuteira utilizada por jogadores profissionais, que digamos que ela tem que ter toda a performance o melhor possível, né? Então, são alguns exemplos de formas da gente segmentar o mercado. E a informação para a gente segmentar o mercado, ela vem lá do estudo qualitativo de um mercado. Por isso que é tão importante aquele levantamento de informações. A partir do momento que a gente já buscou informações sobre os produtos, a gente já pode começar a segmentar os produtos de acordo com os tipos de produtos. Depois que a gente passa para a etapa seguinte de buscar os clientes, a gente já pode segmentar os clientes de acordo com aí o critério que achar mais interessante. E depois que a gente passa para a parte de estudo dos concorrentes, a gente já pode começar a selecionar quais são os concorrentes que atuam em cada segmento de mercado, certo? Então, aquele monte de informações vai permitir que a empresa decida em quais desses segmentos focar. Então, segundo o Kotler, né, que é a referência que a gente está utilizando aqui na disciplina para marketing, né, a empresa, ela, ao decidir por um segmento de atuação ou por outro segmento de atuação, ela vai levar em consideração algumas coisas, por exemplo, atratividade para a empresa. Então, por exemplo, o tamanho do mercado. Então, uma empresa que busca um volume de vendas maior vai tentar buscar um segmento ou vai buscar segmentos que somados aí tenham um volume de vendas necessário para a empresa se viabilizar ou que tenham uma perspectiva de crescimento. Então, por exemplo, boa parte desses negócios de startup, eles são ligados a empresa atuar num segmento que permita, em muito pouco tempo, escalar muito rápido as vendas. Então, digamos, o foco seria no crescimento, né? Foco no retorno esperado do empreendimento, ou talvez a gente pode entender até como valor agregado, no risco. O risco até é relativamente fácil da gente visualizar, né? Então, tem empreendimentos que têm uma demanda mais certa, às vezes que estão, né, segmentos de atuação que têm uma demanda mais certa, que tem a tecnologia mais bem definida e que, de repente, tem um comportamento do consumidor mais previsível. Em contrapartida, a gente já pode ter segmentos mais arriscados, que eventualmente acaba servindo para aqueles empreendedores que estão dispostos a seguir riscos, né? A decisão também pode ser relacionada aí aos objetivos da empresa. Então, por exemplo, quais são os recursos que a empresa tem disponível e quais são as competências da empresa. Então, de repente, às vezes a empresa ela é craque em uma determinada competência, então ela vai tentar escolher por segmentos de mercado que façam ela colocar em prática essa competência e ser competitiva, né? Então, e também pode ser levada em consideração a competitividade. A competitividade é o resultado da ação de competidores, clientes, fornecedores, novos entrantes e produtos substitutos. Agora a gente está vendo o estudo de mercado, nós ainda não passamos na nossa aula pela parte da análise estratégica, mas quando nós passarmos por lá, vocês vão ver que a ferramenta que a gente usa para analisar a competitividade são as 5 forças de Porter, que são justamente essas que estão aí, né? As forças dos competidores, clientes, fornecedores, novos entrantes, produtos substitutos. A resultante dessas forças sobre cada um dos segmentos que a gente está estudando permite eventualmente conhecer quais segmentos têm uma resultante de forças mais propícia para a empresa atuar. Então, junto com a atratividade, junto com, digamos, a aderência com os objetivos e os valores da empresa, ela vai
vai buscar atender aqueles segmentos. Uma forma de segmento um pouco diferenciado é o que a gente chama de nicho de mercado. Uma das definições que a gente encontra para nicho é esse que está em azul, né? Um nicho pode ser um conjunto de clientes com características e necessidades homogêneas, mas não cobertos pelo mercado em geral. Essa é uma definição que faz com que o nicho, na verdade, tenha uma definição muito parecida com o segmento. Então, por um lado, a gente pode entender que o nicho de mercado é isso, é uma parte do mercado que não é atendida pelo mercado em geral. Só que tem a definição ali da direita, do Kotler, né, que é uma definição até que é mais usual a gente encontrar por aí. O nicho é um grupo de clientes definido de maneira estrita que procura um mix distinto de benefícios em um segmento. Então, as pessoas vão buscar naquele segmento um determinado de características aí do produto, né, seja um bem ou seja um serviço, que eles só encontram naquele segmento. E também tem uma definição de nicho, que, digamos assim, talvez uma definição um pouco mais radical, aí, se a gente pode falar assim, que seria uma parte do mercado negligenciada pela oferta. Então, vai que de repente tem algum tabu, ou tem alguma dificuldade, às vezes até geográfica, que dificulta que uma parte do mercado seja atendida, e daí, de repente, uma empresa foca em atender justamente aqueles clientes pelo simples fato de que não tem ninguém lá atuando e eles vão ter alguma facilidade de se dedicar a esse tipo de cliente. Aqui esse modelo da cauda longa ajuda a gente a entender um pouco a distribuição dos produtos, digamos assim, pelo volume de vendas e a diferença, né, as diferentes formas de atuar no mercado, né? Então, quando a gente trabalha com volumes de vendas altos, né, então vai ser um marketing de massa. Então, o marketing de massa na parte da promoção, então normalmente a empresa vai ter que ter uma logística muito boa para conseguir chegar em todo mundo, vai ter que ter uma divulgação de forma agressiva. Então, por exemplo, a gente vê muitas vezes pessoas famosas aí na televisão anunciando os produtos. Essas são situações normalmente em que a empresa quer atingir um mercado em massa. E já ali à direita da curva, né, essa é o que é chamado de cauda longa, então vai ter vários segmentos com parcelas de vendas menores e à medida que a gente vai caminhando para a direita ali, a gente vai tendo segmentos mais restritos, né, encaminhando para os nichos que são menos atendidos pela empresa justamente porque às vezes tem dificuldades para atender um tipo de cliente e ainda vai ter a característica de ter baixo volume de vendas. Uma característica que a gente vai falar mais sobre isso na parte de análise estratégica é que normalmente as empresas que atuam no mercado de massa elas precisam de ganho de escala para ter um custo muito baixo e para ganhar muita escala eles vão vender os produtos a preço baixo. E, em contrapartida, os produtos que trabalham em segmento ou em nichos muito pequenos, como eles não têm um volume grande de clientes, eles vão ter que buscar produtos com uma margem de lucro maior, para que com uma menor quantidade de vendas, eles consigam ter um retorno bom sobre o capital deles. Bom, até agora eu estive falando sobre segmentação de mercado do ponto de vista de cliente, né, do público-alvo, como está sendo escrito ali, né? Só que dentro da visão da montagem de um negócio, né, do desenvolvimento de um anteprojeto, dentro daquela visão de design de negócio, a gente não vai se preocupar só com os clientes que a gente vai atingir, só que a gente, na realidade, a gente vai se preocupar também com a estrutura que a gente vai montar da nossa empresa. E essa estrutura muitas vezes está relacionada em definir com quem que eu vou concorrer e definir com que tipo de empresa, ou melhor, de que tipo de empresa eu vou ter os insumos que eu preciso fornecidos. E, por exemplo, se eu vou vender para o cliente final, né, ou se eu vou vender para um distribuidor do varejo, ou se vai ser um distribuidor para atingir clientes de atacado e assim por diante. Então, dentro dessa visão, essa figurinha ali ilustra que a gente vai ter mais de uma oportunidade, né?
mais de uma oportunidade de atuação. Então, por exemplo, aquela oportunidade beta, depois de estudar o mercado, de repente a empresa entende que é melhor para ela atuar como fornecedor do que como, digamos assim, o produtor principal da cadeia produtiva. Então, essa análise dos segmentos de atuação, a definição do segmento de atuação, inclui também a gente definir de quem que a gente quer ser fornecido, com quem que a gente quer concorrer e, por exemplo, até dentro daquela visão ali da empresa, decidir qual segmento atuar em função das competências que ela tem. Daqui a pouco ela chega à conclusão que ela é melhor como fornecedora e dá um passo atrás na cadeia produtiva. Então, a hora que a gente define um segmento de atuação, um nicho de mercado, a gente acaba definindo aí quais são os nossos concorrentes, como é que nós vamos chegar nos nossos clientes, de quem que a gente vai ser fornecido, né? Quais serão os nossos fornecedores, e isso é estratégia de mercado. E a parte divertida da nossa disciplina, do planejamento de unidades produtivas, é que a gente não vai parar simplesmente na definição do segmento de atuação. Uma vez definido o segmento de atuação, a gente vai ter que desdobrar essa estratégia de mercado em estratégias funcionais. Isso quer dizer, a gente vai ter que desdobrar isso num produto, né? A gente vai ter que definir um produto que atenda às necessidades dessa oportunidade de negócio, vai ter que definir um preço adequado para os clientes atuantes nesse segmento, vai ter que verificar qual que é a logística, vai ter que verificar qual que é o processo produtivo. Então, em grande parte, essa é a lógica do que a gente está fazendo aqui no anteprojeto. A gente quer fazer com que o anteprojeto atue num segmento de atuação e, ao mesmo tempo, a gente quer que o empreendimento tenha a estrutura necessária para atender esse segmento. E depois, claro, mais adiante no trabalho, se vocês forem lá para o final do roteiro do trabalho, lá no roteiro final do trabalho, tem toda a parte financeira, né? Viabilidade econômica, viabilidade financeira, análise de riscos. Então, depois ainda a gente ainda vai avaliar, com base nas informações que a gente conseguir levantar, se é interessante atuar nesse segmento de atuação. Como eu comentei ali, então a gente tem que definir o produto e a definição do produto é justamente o quarto item do nosso método de estudo de mercado. Então eu já defini o segmento, né, levantando as informações qualitativas de mercado, levantando, né, informações sobre os produtos, os clientes, os concorrentes, os fornecedores. Eu vou segmentar esses produtos e aí eu quero definir quais os produtos que eu vou utilizar. Se eu conseguir fazer todo o meu planejamento a nível de famílias de produtos, até é mais fácil. Então, por exemplo, né, esse exemplo de uma empresa de laticínios, se eu conseguir fazer todo o meu planejamento a nível de famílias, eu vou decidir, vou produzir queijos, vou produzir iogurtes e vou produzir o leite. Só que nem sempre isso é suficiente para a gente conseguir definir o que eu quero fornecer para o meu cliente. Muitas vezes a gente tem que definir atributos do produto, como embalagem, acabamento, nível de serviço, né? Embalagem, né? Muitas vezes a gente atende os clientes de maneira diferente, mudando as embalagens. Acabamento está relacionado, digamos, aí a se os materiais são melhores ou piores. A durabilidade está também relacionada a isso, então cada nicho de mercado eventualmente vai ter uma expectativa de durabilidade. Nível de serviço, então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com prestação de serviços, né, e eu quero manter o serviço disponível sempre, então ele vai ter um nível de serviço maior. Normalmente isso exige uma maior confiabilidade dos processos produtivos. Ou se, por exemplo, se o produto vai ser customizado, então a definição do produto adequado para atender o segmento que a gente definiu na etapa anterior, digamos assim, é primordial para daí a gente começar a saber o que realmente a gente vai fornecer para o mercado e para depois, para a etapa seguinte, a gente partir para a parte da quantificação de mercado, certo? Ainda a gente pode se lembrar que no capítulo 3 do nosso trabalho, a gente vai fazer estudos de engenharia e processo produtivo. E naquela próxima etapa, os produtos ainda deverão ser detalhados em componentes e quantidades, especificação dos materiais. Então, essa definição do produto agora está mais relacionada com a definição do produto a nível de
qualidade, digamos assim, qual qualidade de produto eu preciso para atender o segmento de mercado que eu defini, e mais adiante na parte de engenharia, na parte de processo produtivo, eu vou focar na parte da especificação dos componentes do produto. Obrigado pela atenção por enquanto, depois a gente vai ter um módulo específico ali para análise quantitativa de mercado.